Olá, você que nos acompanha pelo YouTube e pelo streaming da Rádio Universitária Paulo Freire, em mais uma edição do 820 no ar. Eu sou o Kennedy Lacerda, estudante de Rádio e TV da UFPE, e hoje apresento este programa. Ter direito a serviços como tratamento de esgoto, limpeza urbana e água potável. Esses são alguns pontos que envolvem o saneamento. Mas, infelizmente, boa parte da população da região metropolitana do Recife ainda não é contemplada com esses serviços. O ranking do saneamento 2024, lançado pelo Instituto Trata Brasil, com base em dados de 2022 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, apontou que entre as 20 piores cidades do país em saneamento, duas são de Pernambuco, Paulista e Jaboatão dos Guararapes. Vale ressaltar que Recife e Olinda também já estiveram em anos anteriores nessa lista. A precariedade do saneamento na capital e na região metropolitana tem afetado principalmente a vida da população mais pobre. Para falar sobre esta problemática, recebemos o doutor em Desenvolvimento Urbano pela UFPE e pesquisador do Observatório das Metrópoles, Núcleo Recife, Arnaldo Souza. Olá, Arnaldo, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite. Olá, Ken. Deu um prazer, uma satisfação estar aqui colaborando com você e com os ouvintes da Rádio Paulo Freire. Maravilha, vamos lá. Arnaldo, o censo de 2022 do IBGE mostrou que entre os domicílios da região metropolitana do Recife, aproximadamente 30% tem descarte inadequado do esgoto doméstico. Por que ainda existe tanta precariedade no saneamento da região metropolitana? Kennedy, essa é uma pergunta, na verdade, muito complexa e ela tem não uma resposta em si, mas um conjunto de respostas que fluem em direção a vamos dizer assim, esse indicador que você traz para a gente. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a região metropolitana, o núcleo metropolitano em si, principalmente a cidade do Recife, eles vêm de uma tradição histórica de autoconstrução, que encerra em si uma série de complexidades, seja pela morfologia das quadras, geralmente irregulares, seja pela grande predominância de becos e vielas em grande parte das comunidades que existem na cidade. E aí isso acaba se desdobrando em um conjunto de outros problemas, né? Você tem um problema que é o problema habitacional, e você tem o problema do saneamento em si, que é o descarte de esgoto, é o descarte de resíduos domésticos, como esgoto sanitário e a própria drenagem urbana. Então, você me pergunta por que isso ainda é um problema. Eu diria para você o seguinte: esse problema ele existe porque existe um processo histórico de omissão com vamos dizer assim, essa forma da cidade se expandir, pautada na autoconstrução, Sim. pautada muitas vezes na informalidade, na irregularidade do ponto de vista fundiário, e que se traduz na precariedade, na ausência do Estado. E eu acho que cabe pontuar, Candy, que diante desse problema não é uma coisa circunscrita a um governo ou a um período de um mandatário, mas sim a esse processo histórico ao que eu me referi, que remete ao início do processo de metropolização da região metropolitana do Recife e que foi praticamente legada a, vamos dizer, a própria sorte. Sem um ordenamento do espaço urbano, sem um planejamento que condicionasse essa construção a padrões que pudessem possibilitar a dotação de infraestrutura desses espaços e com a sua reprodução ao longo do tempo, caracterizou-se um quadro em que hoje a predominância dessas habitações sem saneamento é um problema de difícil transposição. E trazendo a questão mais próximo, para mais próxima da gente, os dados do último censo apontam que, especificamente em Recife, cerca de um quarto das moradias não contam com descarte adequado de esgoto doméstico.
Sem a ação do poder público, lógico, a população encontra saídas que não são adequadas, né? Como, por exemplo, a abertura de fossas rudimentares ou o desvio de dejetos para córregos e rios. Como a falta de saneamento doméstico tem impactado a vida dessa população mais pobre? Kennedy, novamente é uma resposta bem complexa, porque ela envolve múltiplos temas. Primeiramente, essa população que está sujeita a esse descarte inadequado de esgoto e de rejeitos domésticos de modo geral, ela também está vulnerável e suscetível a uma série de problemas decorrentes né, da contaminação das águas, e aí, em decorrência disso, a doenças de pele, a doenças gastrointestinais, entre outros que podem acometer as populações que estão em situação semelhante, né? Por outro lado, e também muito grave para se tratar, é que a gente vive um momento contemporaneamente em que a gente está diante de uma dinâmica climática de transição. A gente está passando Sim. por um momento em que as chuvas elas estão cada vez mais constantes e cada vez menos espaçadas. E isso significa dizer que o volume de precipitação, especialmente na região metropolitana do Recife, ele pode ser muito intenso em espaços cada vez menores. E quando você olha para a cidade que tem em sua morfologia áreas alagáveis e áreas de morro, isso se traduz em um problema maior. Porque se você tem um grande território cujo descarte de esgoto doméstico é a fossa séptica, por exemplo, ou mesmo fossas rudimentares, você cria ali poços de concentração de água que vão, digamos assim, trazendo uma certa sobrecarga para o solo, além de estar contaminando o lençol freático, contaminando corpos d'água adjacentes, e aí vem a carga adicional das chuvas. Qual que é o problema disso? Áreas de morro elas já estão mais propensas a deslizamento e a incidentes relacionados às chuvas. E você acrescenta esse indicador, você potencializa o risco de desastre, a ocorrência de desastre nessas áreas. De outro lado, você tem as áreas alagadiças no território, que é uma outra problemática. A dinâmica é muito parecida, mas o problema já não é o deslizamento, é a inundação, é a enchente. E aí você tem dinâmicas muito complexas a serem enfrentadas diante da ausência dessas infraestruturas, desses serviços que são, em última análise, serviços essenciais e direito da população. Arnaldo, a Constituição Federal garante o saneamento básico como um direito social, né? Porém, como podemos observar já na sua fala, esse direito não tem sido exercido por todos os cidadãos. Historicamente, as áreas nobres de Recife receberam mais investimentos em relação às periferias da cidade. Na sua avaliação de quem pesquisa o tema, por que há tanta disparidade em saneamento nessas localidades, entre essas localidades? Olha, esse também, para não fugir à regra, é uma resposta bastante complexa para essa pergunta. Veja bem, primeiro, como eu falei anteriormente, a gente tem áreas que são basicamente pautadas pela autoconstrução e, portanto, mais propensas a normalidades do ponto de vista morfológico. E aí vem a predominância de ruas, becos e vielas que não favorecem a dotação de infraestrutura. Isso é uma explicação mais técnica. Enquanto outras áreas da cidade, por terem, vamos dizer assim, melhores condições de receber essas infraestruturas, elas são contempladas. Mas eu diria também que ao lado dessa explicação mais técnica, existe uma espécie de negação pública deste problema, que é histórico, como a gente vem discutindo aqui. Seja porque na periferia esse problema ele não é visto, né? E aí você tem uma série de comunidades, de localidades
que estão ali à margem, né, praticamente invisibilizadas por parte do restante da cidade e que frequentemente são áreas contíguas, independente da localização do espaço geográfico em que ela esteja, geralmente o problema ele se reproduz da mesma forma. Então, trazendo um pouco mais para a sua pergunta, eu diria que o problema ele vai nesses dois caminhos. Primeiro, ele é histórico, do ponto de vista da marginalização contínua dessas comunidades, e do outro da ausência de um processo de urbanização que faça com que essas comunidades, essas áreas mais pobres e precárias, sem infraestrutura, possam receber esses serviços. Certo. Arnaldo, agora entrando mais na questão do seu estudo, 2019, você um estudo sobre o programa Cidade Saneada. Sua tese de mestrado, inclusive, né? Que é uma parceria público-privada instaurada pelo governo de Pernambuco em 2013, com a finalidade de universalizar o esgotamento sanitário da região metropolitana do Recife. Você identificou que os resultados, né, apontam para uma confluência de interesses de grupos econômicos nacionais e locais com as políticas prioritárias do governo do Estado e dos municípios. Por que essa confluência se caracteriza como um problema? Olha, Kennedy, eu vou começar a resposta a essa pergunta dizendo o seguinte. Essa PPP, que tem origem em 2013, eu digo no mundo físico, factual, mas na verdade as fases de estudo elas remontam ao ano 2007 ainda. Ela é uma PPP que ela vamos dizer assim, vanguardista nacionalmente, porque ela inaugura um movimento que vem se reproduzir agora nos anos recentes, especificamente a partir de 2018, de maior entrada do mercado na provisão de serviços e infraestruturas de água e esgoto, né, com a MP do saneamento lá em 2018, que depois se desdobrou com um novo marco legal do saneamento. Só que aí a gente tem uma coisa muito interessante acontecendo no mundo. Quando a gente vai olhar para esse problema em escala internacional, a gente começa a observar que países que primeiro adotaram a estratégia de parcerias público-privadas e da privatização estrito sensu de serviços essenciais, incluindo de água e de esgoto, a partir dos anos 2000, passaram a desenvolver um processo inverso, ou seja, de reversão dessas privatizações e parcerias público-privadas. Porque identificaram vamos dizer, nessas parcerias, nessa colaboração com o setor privado, falhas de difícil solução. E aí cabe dizer o seguinte, o mercado, para que fique claro, ele opera por uma lógica muito simples, se a gente olhar de uma forma até reducionista. Ele visa o lucro e, diante disso, não tem nada errado, porque é da natureza do mercado agir em função de. Mas, sabendo disso, existe, no que a gente chama de políticas de natureza social, uma dimensão que ela só pode ser contemplada com a presença do Estado. Eu vou fazer uma analogia muito simples. Imagine uma comunidade muito pobre de determinada cidade que não tem rendimento suficiente para a provisão de água e esgoto. Em um cenário em que o Estado ele vamos dizer assim, o provedor deste serviço, existem mecanismos como o subsídio cruzado que podem trazer um pouco de justiça social e equidade para essa comunidade. Quando a gente fala do mercado, não é viável que esta comunidade seja contemplada, grosso modo, com serviços e infraestrutura, porque ela não é economicamente atrativa, não é viável para o mercado. E aí, voltando para a sua pergunta, por que isso pode ter sido potencialmente deletério
para a região metropolitana do Recife? Porque ela nasce em um contexto, essa PPP, Kennedy, em que os interesses em jogo, e aí eu falo isso sem nenhuma conotação pejorativa, eles eram basicamente o seguinte: a gente tem uma demanda histórica reprimida, o Estado não tem os recursos suficientes para prover saneamento, vamos chamar o mercado. O mercado, ele ouve o chamado e vem, mas o mercado diz: eu não quero ir para áreas onde não tem interesse econômico. E aí você, mesmo diante dessa conjuntura, você entra em uma política pública que, em tese, deveria estar atentando para essa natureza social. Você cria uma barreira de restrição para áreas, como a gente vem comentando, que são caracterizadas pela pobreza e pela precariedade dessas infraestruturas. E aí se desdobra em um contingente alarmante de espaços, de territórios dentro da cidade, da região metropolitana, que não vão ser contemplados com essas obras. E aí você poderia me perguntar: mas Arnaldo, a PPP ela tem avançado onde é possível, isso não é benéfico? Mas eu acho que cabe a crítica e a reflexão de que estes espaços, eles historicamente foram privilegiados com infraestruturas e serviços. Então você está sobrepondo privilégio onde já existe privilégio. Não tem nada de errado com você sanear a cidade como um todo. A área rica merece estar saneada tanto quanto a pobre e vice-versa. No entanto, a lógica que se impõe é que a gente consiga ampliar as infraestruturas que já existem para além desses espaços privilegiados. É levar para aquela comunidade que está ali à margem e que está vulnerável à inundação, que está vulnerável ao risco de deslizamento, que geralmente não tem acesso a esses serviços. Arnaldo, no seu estudo, você identificou uma coisa bastante interessante, um tipo de barreira à implementação das intervenções do programa. Apenas as áreas com prévia urbanização estariam aptas para receber as obras da parceria público-privada. Isso põe em xeque a promessa de universalização, não é? Quando observamos que os assentamentos habitacionais informais em Recife ocupam boa parte do território da cidade. Qual o sentido desse contrato se, para a universalização acontecer, as prefeituras terão que arcar com os serviços de urbanização e saneamento? Essa pergunta vai ao encontro do que a gente estava colocando. Eu acho que o sentido da PPP em si, ele é válido porque ele se ancora em um argumento, vamos dizer assim, muito salutar, que é a universalização do esgotamento sanitário. Lembrando que a gente não está demonizando. Pois é. Né? Eu acho que o problema em si é na execução dessa política. Porque quando você me diz que existe uma barreira restritiva para essas áreas que não passaram por processo de prévia urbanização, isso se traduz exatamente no que eu estava falando, de você negar aqueles que já não têm o acesso à política pública. E aí, ainda dentro desse contexto, acho que cabe a gente pontuar, Kennedy, que o sentido do contrato em si, ele não, vamos dizer assim, ele não de negar a política pública, mas ele acaba se traduzindo em ser, porque afinal de contas a cidade, ela é, como eu já pontuei, ela vem de uma trajetória que não favorece a dotação de infraestrutura em muitos espaços, porque esses espaços são caracterizados por uma morfologia que não permite. Sim. Por outro lado, isso não pode ser impeditivo, Kennedy, para negar a essas populações o direito. Eu acho que, antes de tudo, é imperativo que haja um processo de urbanização ampla e profunda nesses territórios. E aí isso envolve, evidentemente, uma dinâmica muito complexa,
porque é multifacetada, envolve outros aspectos como habitação, né, drenagem, pavimentação. Então, você tem um trabalho muito grande a se fazer, mas é preciso que seja feita. É preciso que esse trabalho ele seja encarado e eu acho que ele deveria, inclusive, estar na ordem do dia, deveria estar na agenda de prioridade dos governos da região metropolitana. Tanto porque é um direito que essas populações têm, quanto pelo contexto que pontuamos mais cedo de emergência climática que torna esses espaços cada vez mais vulneráveis diante da ausência dessas infraestruturas. Hoje, a gente pode dizer que há políticas públicas em relação a esse planejamento urbano ou ainda é uma coisa muito distante da nossa realidade? Olha, Ken, eu diria que há, mas eu me pergunto se as políticas que existem elas respondem a contento às necessidades da população. Porque a gente tem, né, no Recife, propriamente dito, um território que ele é bastante fragmentado, com realidades bastante díspares de umas para outra. E aí, isso exigiria políticas públicas afinadas com essas disparidades, né, que refletissem exatamente as necessidades específicas daquela comunidade. Porque você tem uma cidade que ela, tanto do ponto de vista social, econômico, mas também geográfico e espacial, bastante fragmentada E desigual, né? e desigual. Então, o conjunto de políticas públicas que existe, é importante que existam, que os governos eles continuem trabalhando para que essas políticas elas sejam efetivas e eficientes ao que se propõe, mas eu acho que é preciso um nível de profundidade maior, sobretudo nessas áreas em que vimos pontuando, são caracterizadas por a ausência, por deficiências de infraestrutura que põem as populações em risco e marginalizam, como foi dito, em permanente marginalização. Então, seria, no caso, um planejamento urbano que leve em consideração as características da cidade, dos territórios, das pessoas, dessas Corretamente. comunidades. Seria exatamente nesse sentido que o planejamento urbano ele deveria. Porque, veja, não faz sentido, Kennedy, a gente pensar em planejar uma cidade ou planejar um espaço sem levar em conta as especificidades que ele apresenta, né? Sem levar em conta, por exemplo, que Recife tem áreas de morro e encostas muito sensíveis e também apresenta uma grande quantidade de áreas alagadiças. Também não faria sentido pensar em uma política universal para a cidade ou para a região metropolitana sem considerar as desigualdades sociais e econômicas que permeiam o espaço. Então, isso tudo eu acho que deve ser contexto para se pensar o planejamento urbano, o ordenamento territorial. Arnaldo, já encaminhando para o final da nossa conversa, nós falamos da cidade saneada, falamos sobre essa questão do planejamento urbano, que sem um planejamento urbano característico, um planejamento urbano pensado, né, na, pensado não só apenas numa coisa mais padronizada para toda a cidade, mas um planejamento urbano que observe as características, né, da cidade. Na sua opinião, como enfrentar o problema da falta de saneamento, não só em Recife, mas na região metropolitana? No sentido de que a gente já tem essa parceria público-privada, que já deu alguns resultados, outros resultados que ainda não foram obtidos. A gente tem uma questão difícil de planejamento urbano, mas agora, há algum plano que pode resolver, né, essa questão do saneamento, pelo menos ou pelo menos para diminuir essa questão da dificuldade que há ainda no saneamento em Ou, Recife, na região metropolitana? veja bem, Kennedy, eu acho que o caminho que poderia apresentar melhores resultados para superar esse problema e romper com essa lógica de reprodução de infraestrutura em espaços caracterizados pela sua riqueza e pela sua, vamos dizer assim, sua urbanização,
pré-existente, é necessário que primeiro a população reconheça que esse é um problema urgente, que ele não pode ser adiado e não pode ser naturalizado. Que se saia de um pensamento de que o convívio com rejeitos a céu aberto, o convívio com fossas rudimentares, valas que são, vamos dizer assim, redutos de doenças e de problemas maiores, é normal, porque não é. É preciso que a população reconheça que o saneamento é um direito. Porque se, como eu disse, pela via da negação pública e até da marginalização desses territórios que não existe saneamento, que existe uma precariedade de infraestrutura de modo geral, esse problema se constituiu é apenas através da participação e da cobrança popular aos mandatários, né? Que esse problema pode encontrar uma solução. Veja, eu costumo dizer o seguinte: quando a gente olha para o contexto em que o Recife e sua região metropolitana se encontram do ponto de vista de saneamento, mesmo com os benefícios e com o avanço que a PPP promoveu nos anos recentes, o copo ele não está meio cheio, tampouco está meio vazio, ele está pela metade. Significa dizer que há um trabalho que precisa urgentemente ser enfrentado, que essa população e que, vamos dizer, que o Estado e que a população consigam encontrar no equilíbrio do diálogo e da cobrança por parte daqueles que sofrem com os malefícios da ausência de saneamento, um meio, seja uma gestão compartilhada, talvez até uma forma de, vamos dizer assim, de operacionalizar recursos que já existem para a promoção desses, vamos dizer, melhoria desses espaços sem saneamento. Algumas estratégias, acho que até já foram exploradas, mas poderiam ser adaptadas e melhor exploradas para o contexto da cidade e da sua região metropolitana, como, por exemplo, esgoto condominial, seria uma alternativa. Enfim, no caso, o recado a ser deixado é exatamente esse, o da participação, né, do engajamento popular e da cobrança. Cobrança ao poder público e às autoridades competentes. Principalmente nesse ano, que é ano de eleição, né? Principalmente neste ano. Arnaldo, tivemos uma conversa sobre as questões que envolvem o saneamento na região metropolitana do Recife e como a falta desse serviço tem impactado nas populações mais pobres. Conversamos com o doutor em desenvolvimento urbano e pesquisador do Observatório das Metrópoles, Núcleo Recife, Arnaldo Souza. Arnaldo, muito obrigado. Eu que agradeço, Kennedy. A participação foi ótima. Bom, se você quiser também, você pode seguir o Observatório das Metrópoles e lá você encontra textos produzidos pelos pesquisadores, textos muito bons, tá? É só digitar Observatório_PE. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com mais 820 no ar. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos.